Aí, meus amigos, Eliezer Rodrigues, minha amiga Aida Maciel, meu amigo João Magalhães, meu editor de política do jornal O Dia. Não estou dando trabalho no João não, viu, Ed? Estou até, né, eu estou usando testemunha, estou fazendo direitinho. Né, não estou dando trabalho, tem que ajudar, não pode atrapalhar. Olha, bem-vindo, João, que eu não tinha falado hoje ainda, prazer tê-lo aqui. Vou começar, inclusive, com o João, que um assunto que o Eliezer tratou lá na Assembleia, eu achei, o Eliezer tocou, mas foi na ferida, entendeu? Porque esse assunto se fala muito e tal, mas as figuras envolvidas, digamos ali, diretamente no caso, não tinham sido ainda cutucadas, né? Olha só, todo mundo sabe que lá em Picos existe uma coligação entre Nerinho, né, o grupo do deputado Nerinho, com o grupo do prefeito Gil Paraibano. Mas isso aí, quando ocorreu, Nerinho ainda era do PTB, não é isso? Ainda era do PTB, aliado do governo, o Wellington Dias, mas ainda era do PTB. Só que agora Nerinho é do PT, é do Partido dos Trabalhadores. Mas o Eliezer conversou com o deputado Aldo Gil, deputado estadual do Progressistas, filho de Gil Paraibano, que acredita, né, que a coligação será mantida mesmo com o deputado Nerinho do PT. Vamos acompanhar o que ele disse. Recebi com uma certa surpresa, né? Foi decidido agora, de última hora, que, pelo meu nome para a presidência. Fiquei muito feliz porque é uma importante comissão que irá somar muito para o estado do Piauí com esses projetos de infraestrutura, de obra. Essa não é a outra que ele fala da coligação. Está pronta a outra dele? Da aliança, está pronta? Posso chamar? Confirma, meu primo. Pronto, é a aliança, vamos lá. Nós temos um acordo aí para a eleição municipal, alguns apostam aí numa possível, no possível desmanche, mas assim, o nosso grupo se dá muito bem com o grupo do Zé Nery, eles nos ajudam a administrar a cidade, a vice-prefeita é a irmã do deputado Nerinho, e essa parceria ela não tem previsão de ser encerrada não. Mesmo com a questão partidária um pouco divergente? A nível estadual, sim, mas a nível municipal, nós ganhamos a prefeitura unidos, os dois grupos, e estamos administrando e cumprindo todos os compromissos e não vejo motivo para haver qualquer tipo de problema. Aliás, você acha que o deputado Nerinho do PT, e o prefeito Gil Paraibano do Progressista, você acha que, vou usar aqui uma expressão muito popular, você acha que vinga essa coligação, se mantém essa coligação? O governador Rafael Fonteles assina embaixo nessa coligação? Olha, Douglas, de fato não é de interesse do governador Rafael Fonteles que alguém do seu partido, que alguém do seu grupo político apoie um adversário, né, que é do Progressistas e numa cidade tão estratégica como é Picos, segundo maior colégio eleitoral do Piauí. E quando a gente fala de Picos, é bom lembrar, eu sempre gosto de ressaltar que a gente não está falando só de uma cidade, afinal de contas, Picos é polo ali para dezenas de outros municípios, serve como referência em todas as áreas da gestão, então influencia bastante também na política. Não é de interesse do governador Rafael Fonteles. Do ponto de vista partidário, também não é nem possível, já que dentro do Partido dos Trabalhadores, o deputado Nerinho e todo o seu grupo político certamente não vai conseguir fazer aliança com os progressistas. É algo que já vem de cima. O que pode ocorrer, e há um pensamento neste sentido, é de que o deputado Nerinho, até por uma questão de estratégia política local, consiga transferir, não ele, mas parte do seu grupo político para uma outra sigla que aí sim ficaria, de certa forma, pelo menos do ponto de vista partidário, apto, né, a continuar uma aliança com o Gil Paraibano. Isso depende muito da forma como o grupo vai se sentir contemplado até as eleições. Afinal de contas, quando a gente fala de um processo eleitoral, o que qualquer liderança política quer saber é como é que ela vai sair ganhando. Esse é o ponto fundamental que diz se alguma aliança vai ocorrer ou não. E, claro, que a base do governo lá em Picos
trabalha, pelo que a gente tem apurado, o nome do deputado Pablo Santos, que é secretário de Turismo, que seria o nome do grupo de Rafael Fonteles para disputar a prefeitura, e aí é claro que deve haver uma pressão do próprio governador, de todos os líderes políticos que compõem essa base, para que a base seja unida lá em Picos, mas a gente sabe que a eleição municipal é algo completamente diferente de uma eleição estadual. O cenário é diferente, as pressões são diferentes, os interesses são outros, então vai certamente, o que vai definir tudo isso é como é que o deputado Nerinho entende que vai ser melhor contemplado na cidade de Picos. Se é compondo a base aliada ou se de repente é fechando essa aliança, seguindo com a aliança com Gil Paraibano. Se a questão partidária não permitir, existem outras estratégias, inclusive levando a irmã, né, Chanduneri, com outras pessoas do grupo político ali de Zenere, para um outro partido, onde faria ali uma aliança com o Progressistas. Pode repercutir aqui no governo do estado? Pode, mas é aí onde entra a experiência política de Nerinho para fazer uma avaliação, mas ninguém tenha dúvida. O ponto principal, o que vai definir é a forma como o grupo político vai se sentir mais contemplado. Nessas horas, normalmente na política, Douglas, não se pensa nos outros, se pensa como é que você vai sair mais fortalecido do processo eleitoral. Aí, como disse o João, se você considerar, por exemplo, todo o espaço que o deputado Nerinho tem hoje no governo, se representar um rompimento, porque o governador Rafael Fonteles é sempre taxativo no que diz respeito a quem está ao lado dele e quem está contra. Se isso representar algum tipo de problema no relacionamento dele com o governador, eu acho que não vai pensar duas vezes em manter esse relacionamento com o governador Rafael Fonteles. Acho que não é interessante o rompimento de Nerinho com a base governista e nem vice-versa. Né? Acho que para nenhum dos dois e nenhum dos grupos vai sair ganhando. Como bem disse João Magalhães, essas questões municipais e estaduais têm interesses diferentes, mas o que se pensa em comum é o retorno, né, Douglas? É o que vai vir de retorno em votos, em fortalecimento, em robustez para cada grupo político. E Picos, a gente sabe, é sempre um caldeirão eleitoral, né? Vamos ver aí como é que vai ficar, então, essa questão do Nerinho com a base do governo e também essa chance de aliança que eu acho improvável. Aliás, eu sei que tudo tem seu peso, mas aí, como disse o João, quer dizer, aí se põe numa balança, né? Quer dizer, você tem a eleição da cidade dele, claro, cidade de Picos. Mas aí, quando você considera uma possibilidade de rompimento com o governo do estado, você começa a colocar, no caso do deputado Nerinho, o futuro político dele para 2026. Né? Então, quer dizer, acho que aí, como disse o João, vamos colocar no outro partido, para não ficar no PT, para poder se coligar com o progressismo, mas ele vai ter que subir no palanque, mesmo assim, de Gil Paraibano. Então, quer dizer, é uma situação que não tem muita saída, né? Sumiu aqui o apagão. Isso é o Nenê, viu? O Nenê tá lá, na coisa lá, o Nenê. Pronto, voltando todo mundo aqui ao ar, eu passo para ele. Aliás, eu não vejo muita saída não, viu? Até porque, Douglas, é preciso lembrar de outra variável. O principal concorrente de Gil Paraibano em 2020 foi o genro do governador Rafael Fonteles, o empresário Araujinho do PT. Então aí já pode se desenhar um novo caminho. Araujinho pode ganhar um protagonismo nesse processo e contar com o apoio do deputado Nerinho, mais exatamente da sua irmã, Chanduneri, que é filiada ao PT e atual vice-prefeita da cidade de Picos. Então a conjuntura local no município de Picos está bastante particular. Em relação ao nível estadual, tem uma discrepância. Lá, PT e PP vivem pacificamente, mas ao pensar em 2024, é preciso rearticular, formalizar alianças coerentes. Dificilmente, eu acredito, que o governador Rafael venha apoiar um grupo diferente, né, do seu sogro. Ele precisa realmente ter uma coerência nesse sentido, unir as forças por um objetivo de grupo, porque afinal, em 2026, o governador Rafael vai precisar do retorno desse apoio que ele vai plantar ano que vem. O Elias está falando do empresário Araujinho, mas mesmo sendo o deputado Pablo Santos, que é outro nome, ainda assim é o nome do governador Rafael Fonteles. Então, para a gente acompanhar esse detalhe. Olha aqui,
O vereador Alain Brandão, que é vereador de Teresina, após apoiar as candidaturas de Joel Rodrigues para o Senado e Silvio Mendes para o governo do Estado em 2022, avaliar a aproximação do seu partido com o Palácio Karnak. Meu Deus do céu, essa sucessão municipal está dando de tudo. Acompanha aí. A política tem seu momento, né? A gente tem algumas conversas com vários outros partidos, né? Estamos num momento de tentar trabalhar e trabalhar por Teresina, resolver os problemas que Teresina apresentam. A gente tem a questão do transporte público, tem essa questão da saúde que nós estamos acompanhando bem perto. E no momento oportuno nós iremos tratar sobre a questão política. No momento, o senhor se sente estável no PDT? O PDT é um partido que vem crescendo, o presidente Evandro Lide vem coordenando juntamente com o Carlos Lupe, que é o presidente nacional, de uma forma muito bacana, muito concreta, muito sólida. É um partido orgânico e a gente tem tudo para crescer nas próximas eleições. A intenção é se manter no partido? Com certeza. A intenção é a gente fazer um trabalho, fazer uma chapa competitiva, para que a gente possa, inclusive, aumentar o quadro aqui na cidade de Teresina e em outras cidades. Então, Magalhães, agora se a gente falou aqui que Pix é problemático, vai ser um caso problemático, o PDT que vai ser problemático, porque eu vou colocar aqui uma questão, não sei se dá tempo para discutir tudo hoje, mas nós vamos discutir amanhã. Com essa federação que está sendo formada aí, Solidariedade, entendeu? PSB e PDT, aqui em Teresina, o PDT, aí nós estamos falando de Palácio Karnak, eu estou incluindo já o cenário de Teresina. O PDT batendo o martelo, dizendo que vai ter candidato próprio, Evandro Lide já disse isso, vereador. E Evaldo Gomes disse que apoia a reeleição do doutor Pessoa. Rapaz, olha, imagine aí o salseiro dentro desse PDT, João Magalhães. Acrescente-se ainda o PSB, que tem nomes que podem sim disputar a Prefeitura de Teresina, como também. O caso do professor Washington Bonfim, filiado ao partido. Então, de fato... Que aí, nesse caso aí, é da base Rafael e oposição à Prefeitura. Adversário de doutor Pessoa. Então, de fato, é uma construção de federação que é aquilo que a gente vem comentando. As federações, elas estão sendo construídas olhando os interesses dos diretórios nacionais dos partidos, porque, obviamente, a grande questão é exatamente manter o partido ali com acesso a recursos de fundo partidário, fundo eleitoral, a tempo de rádio e televisão, manter uma bancada até certo ponto boa no Congresso Nacional. O que a direção nacional dos partidos olha é exatamente isso, é com quem a gente vai poder somar para que, ao final das contas, a gente tenha representatividade. Mas quando a gente vai para os estados, o cenário que a gente tem é muito confuso. Quando a gente parte, então, para os municípios, aí é que as forças políticas ficam cada vez mais segmentadas. E aí aumenta, ou pelo menos cobra-se, né, ainda mais uma capacidade de diálogo nesses cenários municipais. Porque aqui, no caso de uma federação como essa, a gente tem Evaldo Gomes, aliado de doutor Pessoa, o PDT numa situação aí de independente, querendo lançar uma candidatura própria, e o PSB totalmente adversário de doutor Pessoa. Como é que vai ficar essa queda de braço dentro da federação? Será que vai resultar na saída de alguém? Porque isso é possível mediante a federação. Então, é de fato uma discussão que a gente vai ter que acompanhar de perto, mas é claro que ela é polêmica, porque os partidos, quando estão fechando as federações, eles estão olhando para o Diretório Nacional. O interesse do Diretório Nacional é se salvar, é ter acesso às condições de estrutura para o partido se manter. Quando a gente parte para os diretórios estaduais e municipais, aí há uma polêmica, uma confusão, uma segmentação que a gente vai ter que acompanhar para saber quem é que ganha as quedas de braços locais. Ainda passa uma eleição, aí eu fico, aliás, pensando nos dirigentes partidários. Rapaz, você passa a eleição, aí o dirigente partidário demora um tempo, ainda para arrumar a casa, para deixar, né? Aquilo é como depois de uma festa, viu? A casa fica toda bagunçada, como uma eleição. E aí você tem que arrumar a casa, porque festa boa é na casa dos outros, né? Botar tudo no então, lugar. Você deixa tudo no lugar. Quando deixa tudo no lugar e vem uma pancada dessa de Brasília, eles, meu Deus do céu, desestrutura tudo ainda. Ora, e Douglas e colegas, é o que a gente sempre falou aqui, a federação ela começou com um objetivo, né? E, de repente, nós estão colhendo os frutos dessa arrumação na casa agora, né, Douglas? Porque uma coisa foi o objetivo da federação no início, antes das eleições, primeiro com a ideia de redução de partidos e tal.
outra é agora. Agora a coisa fica diferente, porque como a gente já falou aqui hoje, dependendo da eleição e do local, cada um tem seu interesse. E como a gente estava conversando, né, Douglas, nos bastidores, em nível nacional, é uma coisa. Quando a gente chega bem aqui na capital, numa capital do Nordeste, no município, a realidade é outra. E para você, que já defendia uma bandeira, se unir com outros partidos, né, que tem até a ver com você, mas não é da mesma bandeira, e agora você mudar o discurso, nós temos exemplos aqui, né? Temos exemplos locais do que acontece, desses embates. E dessas contradições e dessas adequações. Então, só acompanhando mesmo para ver os efeitos que ainda vão haver depois da federação e de tudo que a gente vai ter que observar mesmo dos resultados. Nem sempre serão satisfatórios. Aliás, aí no caso do Solidariedade, o problema é Teresina, né? Porque a vereadora Fernanda Gomes já disse que o partido é da base de apoio, tem indicações no Executivo Municipal, o deputado Evaldo reforçou também isso. Em relação a essa questão, o deputado Evaldo nunca nem titubeou e foi muito claro. Agora, o PDT diz que tem candidato próprio, e é o vereador Samuel, presidente da Câmara Municipal, em relação a isso também não há nenhuma dúvida. Só que além de Teresina, tem um estado, quer dizer, o PDT vai agora ser aliado do Palácio Karnak? Bom, Douglas, o presidente da Câmara, Enzo Samuel, nunca se afastou do grupo do governo do Estado. Só para acrescentar, né? Só para acrescentar, aliás, lembrou bem, dos três, o único que disse publicamente que apoiaria e apoiou foi o presidente da Câmara, o vereador Enzo Samuel. Exatamente. Aí, por último, teve uma agenda em Brasília, do PDT, em vários ministérios, inclusive no Ministério da Previdência, lá com Carlos Lupe, que é o presidente nacional do partido, está na equipe de governo do presidente da República. Então, essas variáveis favorecem essa aproximação do PDT com o Palácio de Karnak. É bom lembrar que Evandro Ide, Alain Brandão, que apoiaram Silvio Mendes ano passado, por exemplo, agora estão sem nenhuma ligação com a Prefeitura e querem construir com o governo do Estado. Eleição de vereador exige articulação no sentido de se conseguir uma estrutura de trabalho, uma estrutura de alcance do eleitorado, e isso passa por algum elo com o Poder Executivo, seja municipal ou estadual. Então, se o caminho mais provável é para o Karnak via Enzo Samuel, que se aproveite essa ponte. Veja que não há estresse. O vereador Alain Brandão foi muito sóbrio nas suas palavras, ao comentar o caso, diz que a política é dinâmica e que pode trilhar esse caminho, então está pacificado internamente. Preciso ver, o tempo está estourado, preciso ver o seguinte, primeiro tem que definir qual estratégia vai ser, quer dizer, o ministro Elton Dias já deixou claro que para ele a oposição lançaria um nome só, né? A oposição aí no caso, menos progressista, PSDB, a oposição, digamos, que tem o Palácio Karnak como cabeça, né? Lançaria um nome só. Mas aí também os partidos podem decidir, cada um lançar um, se unir no segundo turno. Isso vai depender muito da estratégia. Mas o fato é que o PDT realmente, dentro desse contexto, é o partido que está mais se mexendo no tabuleiro ou sendo obrigado a se mexer. Olha só, vamos acompanhar. Eu sei que quem está construindo aí bem direitinho o caminho dele aí, com muita calma, tranquilidade, com os pés no chão, é Samuel. Esse aí, independentemente do que está acontecendo, está muito centrado. Amanhã tem comando geral. Sim, mas tem amanhã. O Renato quer dar uma decisão monocrática, tem comando geral amanhã aí, rapaz. Bora lá, aliás, o convite. Comando geral a partir das 6 horas da manhã na FM O Dia, a partir das 7 também pela O Dia TV, comando geral na trincheira da informação. Firme, para pouco de audiência a partir das 6 horas da manhã na rádio e 7 até as 8, rádio e TV. Aí o convite para você estar junto também, que é o jornalismo da FM O Dia, né? A gente fala do jornalismo da O Dia TV, que é um jornalismo já consolidado e um jornalismo já conhecido, mas nós temos jornalismo forte e o jornalismo está se consolidando cada vez mais na FM O Dia, com o comando geral pela manhã, de 6 às 8, e a partir das 11h40, eu e todo o time de jornalistas
do Sistema O Dia no jornal O Dia no Ar, de 11h40 ao meio-dia e 40 na FM O Dia. Muito obrigado pela audiência, obrigado João Magalhães, obrigado Edna Maciel, obrigado Eliécer Rodrigues. Beijo, Aniversário Manuel. do pai da Edna, viu, rapaz? Vascaíno, mas é vascaíno daqueles Cruz Maltino. Muito Cruz bem. Maltino. O nome completo aí, Edna. Manuel de Jesus Maciel, um beijo. Beijo, Seu Manuel, Vilas. Saúde. um grande abraço, muita saúde. 8.5, viu, Douglas? Hein? 8.5. O senhor tá mais novo que a Edna. Ah, Um abraço pro mesmo. senhor. E a gente encerra hoje o jornal O Dia News, prometendo voltar amanhã, à 1 da tarde, logo após o Rota do Dia. Tenha uma ótima quinta-feira. Até amanhã.